fucking fight back. Quero falar do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, nada justifica o que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior, o que você falou da sua família, o que você fez ontem e o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora. Quando você censura um país que teve ditadura em 64 e que muita gente acha que não teve ditadura e que isso é um absurdo do absurdo. Então, quando vocês censuraram uma pergunta, vocês censuram o torcedor do Flamengo de escutar o treinador falar. Você não censura a televisão. Você censura outras pessoas, que, por sinal, os ditadores do mundo, todos tiveram o pescoço cortado. E é assim que ditador tem que ser feito. Corta o pescoço, joga pros peixes, joga pras piranhas, joga pro jacaré e eles amacetam. Opa, hiena, que diga-se de passagem, ela é demais. Então coloca aí. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Pode tirar. Você, não quero que mostre ele lá na Arábia, não quero que mostre nada disso. Vitor Pereira, você deveria ter feito a mesma coisa com o dirigente do Flamengo, só que você não foi homem para isso. Só um ponto importante sobre o Vitor Pereira. Tá muito claro que ele mentiu e mentiu na cara dura, né? Mas ontem ele mentiu mais uma vez. Porque ele chegou a dizer, Neto, que ele já sabia há bastante tempo que não ficaria no Brasil. Só que o discurso... Quem mentiu mais, ele ou o Pinóquio? Ah, ele mentiu bem. Eu acho que se tivesse crescido o nariz dele, talvez não coubesse na sala de imprensa. Mas ontem ele afirmou que já estava muito claro na cabeça dele que ele não ficaria no Brasil. E o Corinthians e ele postergaram essa novela. Eles diziam que isso seria debatido e discutido depois do Campeonato Brasileiro e o anúncio oficial só aconteceu depois da última partida do Corinthians no Campeonato Nacional. Que ele tenha sorte, eu acho honestidade se ele tivesse deixado bem claro que estava deixando o Corinthians porque tinha ambição de brigar por títulos e ele achava que o Corinthians não ofereceria essa possibilidade, o filme dele estaria bem menos queimado. Olha, o Vitor Pereira, nunca vi falar tanto no treinador. Meu Deus. Olha, eu saí uns dias de férias, voltei e continua na mesma. Agora, Capelanes, é uma situação inusitada, primeiro, porque envolve os dois, né, times com maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, uma situação jurídica, enfim, um contexto muito grande aí na história. Agora, você acha que o Vitor Pereira no Flamengo, agora que ele já disse, conhece mais o futebol brasileiro, conhece os times, os jogadores, tem um pouquinho mais de experiência, você crê que ele vai dar certo no Flamengo? Eu acho que ele já chega queimado no Flamengo, vou ser bem sincero. Ele tem todas as condições possíveis de realizar uma grande temporada. Se vai seguir os passos de 2019, talvez um dos grandes anos da história do Flamengo, ganhando praticamente tudo, não sei. Repetir o feito da temporada passada com o Dorival? É possível. Agora, que ele vai ter que, principalmente, entender como lidar com esse atual elenco, porque o que ele fazia no dia a dia do treinamento do Corinthians é uma coisa, principalmente com muita molecada. O que vai fazer com os macacos velho, Gabigol, ídolo do clube, Bruno Henrique, que uma pena, vai demorar para voltar aí da Arrascaeta, Everton Ribeiro, vai ter que baixar a bolinha. Já chega por baixo, queimado, vai ter que se recuperar, principalmente nessa questão social que faltou muito por parte dele nos últimos meses. Chico, analisando agora esse presente e o futuro do Vitor Pereira no Mengão. É que não tem como desconsiderar o fato da pressão que ele atraiu para si com toda essa situação. Num cara que sai como técnico do Corinthians, até é difícil falar em pressão, né? Óbvio que ele sabe o que é treinar um clube desse tamanho, porque ele também estava comandando o Corinthians. Agora, que ele vai começar já pressionado em dar resultados exatamente por todo esse contexto, até porque a diretoria do Flamengo fez uma escolha. Ela trocou o comando técnico de um treinador que ganhou. Então esse cara tem que continuar ganhando. E por títulos, obrigação. Pelo menos 2. Porque o Jorge Jesus sempre, né? Já chegou ganhando Brasileirão e Libertadores, e depois ganhou Carioca, enfim. Mas o que eu acho que ele vai ter que fazer...
2 títulos, o Dorival ganhou a Copa do calma, Brasil. eu não concluí ainda. Então, mas só 2. Você falou, 2 ele tem obrigação. Pô, de 7, só 2 Não. com um time desse? Ele tá desequilibrado hoje, Rona. Eu tô. Títulos ele tem obrigação. Mentiroso. Seguindo o raciocínio. O que ele vai ter que agora fazer, e que eu imagino que essa seja a escolha do Flamengo, é jogar bonito, é jogar um time que massacre os adversários, não só com goleadas, mas jogando fino da bola. Porque assim, o Flamengo ganhou títulos, mas não foi aquele futebol tão vistoso do Jorge Jesus, em algum momento com o Renato Gaúcho, com o Rogério Ceni, em alguns momentos. Pra mim, ele tem essa questão da pressão, claro, mas pra mim ele tem que fazer o básico, assim, lá. Além de jogar bonito, claro, mas pra mim, se ele fizer o básico... O Dorival não faria o básico? Não, Ele fez 6. Então, eu tô dizendo agora, nessa temporada. Sim, pra mim o básico nesse sentido, assim, de colocar os caras pra jogar. Tem o Gerson agora, que pelo amor de Deus, volta pro Flamengo jogando que o muito. elenco E o Dorival não tinha o Gerson. O elenco é Não, joga sacanagem. muito. O elenco do A gente Flamengo é fala- uma sacanagem. E o Flamengo tem uma torcida maravilhosa, é um dos grandes clubes do Brasil, um elenco absurdo, assim, tá em dia, assim, finanças. Pra mim, se ele fizer o básico, assim, colocar os caras pra jogar, treinar direitinho, como fazer o Jorge Jesus, já era. Agora, nesse caso específico do Vitor Pereira, eu até acredito nele, eu acredito que naquele momento não havia Flamengo, e até por isso ele exagerou, porque se houvesse Flamengo e ele fizesse todas aquelas juras de amor, e em relação ao presidente do Corinthians, que ficou uma situação chata, né? Era o presidente do Corinthians com o microfone falando assim, olha, ele só não fica com a gente porque tem um problema de família. Não é? E ele fazendo assim... Se tudo isso acontecesse com o Flamengo na parada, aí era o fim dos tempos. Então eu acredito nele. Eu acredito que a proposta chegou depois. Só que ele exagerou muito naquele começo lá. Ele podia ter ido embora, mais à francesa, mais low profile, não precisava dizer na cara, falar assim, olha, o projeto do outro é melhor, o outro é mais rico, vai me dar um time melhor, até porque se não tinha naquele momento, ele não ia falar isso. Mas ele claramente optou, e está certo, ele tem esse direito. Ele optou por trabalhar onde tem melhores condições de trabalho. Só que exagerou na saída, dourou uma pílula, utilizou essa questão da sogra que ficou muito chato, virou até piada. Podia ter evitado tudo isso. Será que ele não esperava que ele fosse ser chamado pelo Flamengo? Talvez não esperasse mesmo. Mas até por isso, poxa vida, já tem tempo de futebol, já tem rodagem suficiente para saber que ele não estava se despedindo da bola ali. Ele estava se despedindo de um clube. Eu acho que ele não esperava uma proposta do Brasil. Não só do Flamengo. Claro, o Flamengo hoje é quem tem condição de fazer essa proposta. E também aí, se ele aceita um outro trabalho na Europa, ninguém, assim, vamos ser sinceros, ninguém ia falar muito aqui também. Até porque ia falar, não, mas tudo bem, lá está mais perto da sogra. Ia diluir. E não tem esse confronto Corinthians e Flamengo, que hoje realmente é desigual, né? Ninguém está falando, ninguém está esperneando que o Corinthians é menos que o Flamengo economicamente, todo mundo sabe disso. As condições de trabalho no Flamengo hoje são muito melhores que as do Corinthians. Agora também acho, olha, que agora ele é técnico do Flamengo. Acabou essa história de Corinthians. Acho que hoje é a última vez que a gente fala disso. Bola para frente, ele é técnico do Flamengo e agora a gente passa a fazer uma avaliação do trabalho dele no Flamengo, onde, aliás, ele terá muito trabalho. Não pelas condições que tem, que são muito boas, mas pela cobrança, pelo bom trabalho que o Dorival fez, aliás, ótimo. Ele ganha 2 Copas que todo mundo quer. Ótimo trabalho. E ele foi chamado para colocar o rendimento desse time num patamar, né, que o rubro-negro quer. Então ele vai ter muito problema para a gente ficar falando de Corinthians ainda. Vamos ver.